tranquilo. Boa tarde a todos. Estamos aqui, eu e minha colega Adriane Santana, para falar sobre estudos de casos que tiramos de jurisprudência, sobre o tema tomada de decisão apoiada. Somos alunas do curso de Direito da instituição Uniftec de Novo Hamburgo. Então, do trabalho de direito de família, da tomada de decisão apoiada, a Mônica e eu, nós estamos fazendo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais descontraída, para mostrar de que o direito ele não necessariamente ele precisa ser uma coisa que se torne pesada, mas sim de uma forma natural e atual. Sim, eu vou começar aqui explicando um pouquinho para vocês sobre a primeira jurisprudência que eu peguei. Foi do Tribunal de Justiça. Trata-se de uma apelação civil imposta no ano de 2019, onde o pedido em si foi indeferido. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre o caso para vocês entenderem melhor. Bom, a tomada de decisão apoiada, ela está prevista no artigo 1783, a linha A do Código Civil. Ela se dá em procedimento judicial promovido pela própria pessoa com deficiência, visando a ter um auxílio de terceiros para realizar certos atos da sua vida. A tomada de decisão apoiada, ela deve respeitar a vontade da pessoa apoiada, que não a tem substituída pela de apoiadores. E no caso dos autos que segue, não se trata de uma pessoa com deficiência. A requerente, ela é acometida de câncer e ela requer a tal ação para que seja representada em caso de agravamento de doença. E a propósito, a gente verifica que a apoiada, ela nomeia e constitui seus apoiadores para representá-la e praticar diversos atos, assemelhando o instrumento a um mandato, o que, por sinal, pode ser confeccionado pela requerente, independentemente de autorização judicial. Porém, este mandato, ele não se confunde com a tomada de decisão apoiada. Esse é um dos argumentos de que tal ação foi indeferida. Então, essa ação, né, consequentemente, gerou improcedente. A ré, ela é portadora de câncer de pâncreas. E como a patologia pode se agravar em um breve espaço de tempo, ingressou-se com um pedido de tomada de decisão apoiada para a eventual impossibilidade de exercer normalmente os atos da vida civil e negocial. Ela é divorciada, tem um filho menor de idade. A doença, então, ela pode evoluir rapidamente para restrição física e até risco iminente de morte. Ela está em pleno gozo de suas faculdades mentais, mas em tratamento oncológico por patologia severa. E diante do tratamento a ser aplicado, ela necessita de uma medida judicial. A tomada de decisão apoiada, ela veio no ordenamento jurídico a partir da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei número 13.146 de 2015. Inaugurando um capítulo próprio no Código Civil a partir do artigo 1783. O artigo 2º da Lei Especial define a pessoa com deficiência, que diz: considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: inciso 1º, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2º, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Inciso 3º, a limitação no desempenho das atividades. Inciso 4º, a restrição de participação. Bom, colocadas essas premissas legais, trata-se a tomada de decisão apoiada de procedimento judicial promovido pela própria pessoa com deficiência, que quer contar com o auxílio de terceiros para realizar certos atos da sua vida, devendo ser respeitada a vontade da pessoa apoiada, que não, novamente ressalto, que ela não tem a sua vontade substituída pela dos apoiadores, que serão duas pessoas das suas relações e com vínculos, que neles deposita a sua confiança. E no caso dos autos, novamente, não está diante de uma pessoa com deficiência. A intenção da requerente era se proteger acerca de eventuais desdobramentos graves da doença, tendo diagnóstico de neoplasia maligna no pâncreas, isso em 2014.
Ela foi ouvida em audiência em junho de 2018, tendo referida a boa recuperação e expressado discernimento e o domínio de suas questões pessoais. A tomada de decisão apoiada é um modelo protecionista para pessoas plenamente capazes, porém em situações de vulnerabilidade por conta de uma deficiência. Concretiza o artigo 12.3 do Decreto número 6.949 de 2009, que promulgou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, basando nos seguintes termos: os Estados partes tomarão medidas apropriadas para promover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade civil. Absolutamente distinta da tutela e da curatela, a tomada de decisão apoiada está parametrizada pelo comando do artigo 1783, a linha A da Lei Civil. No caso em questão, a autora não pode ser enquadrada neste conceito. Ocorre que, por ocasião do seu depoimento, a postulante informou que ajuizou a presente demanda, pois pretende ser representada em caso de sua ausência ou de eventual falta da possibilidade mental, circunstâncias que não se enquadram no instituto da tomada de decisão apoiada, pois nesta, a manifestação da vontade tem que estar preservada para a adoção da medida. A partir da leitura dos autos, eu consigo extrair que a recorrente pretende que seus irmãos atuem como seus mandatários, quando esta for incapaz de exprimir essa vontade. Todavia, o instituto da tomada de decisão apoiada não pressupõe a transferência da manifestação da vontade a terceiro. E a apoiada, ela nomeia e constitui seus apoiadores para representá-la e praticar diversos atos, mas se assemelhando àquele instrumento ao mandato, o que, por sinal, pode ser confeccionado pela requerente, como bem dito antes, porém jamais pode ser confundido com a tomada de decisão apoiada. Assim, ainda que se cogitasse interpretar ampliado o conceito de deficiência, a situação dos autos não autoriza o pedido. Por esses motivos, foi negado o provimento à apelação. Então, essa jurisprudência que eu peguei foi indeferido o pedido. Muito bem. Nós temos observado muito que a sociedade, que a gente vai para um outro ângulo, agora para um outro estilo de assunto, que direito da família e, inclusive, a tomada de decisão apoiada, ela tem muito a ver com a família em si. E tem um artigo do Brasil Escola que fala o quê? Que vejo que é importante que nós salientarmos que a sociedade, que a família em si, ela mudou o aspecto dela. Que há muitos anos atrás era o quê? Era a maneira patriarca, de que era o pai que sustentava a família e tinha a esposa que cuidava dos filhos e ficava em casa. Mas no final do século XIX, a sociedade em si, as famílias, elas começaram a mudar. A identidade delas começaram a mudar. E é importante nós salientarmos hoje de que a sociedade, as famílias em si, ela tem um leque de estilos, de tipos. Por exemplo, no dia a dia, hoje, então, existem as famílias onde a mãe que sustenta os filhos e sustenta a casa, existe o pai que sustenta a casa e não necessariamente tem a presença da mãe, tem o casamento, né, entre homens e mulheres, enfim, existe um leque de características, de formatos de famílias. Onde nós queremos chegar? Que essa decisão aqui, onde eu vou colocar para vocês, ela aconteceu em Pato de Minas, que é em Minas Gerais, no ano de 2018. O que ocorre? Aqui nós temos 3 personagens. Nós temos o personagem que é o senhor José Humberto, pai. Nós temos a Maria Moreira, que é a mãe. E temos o Oscar Neto, que é o filho. Então, num primeiro momento, foi pedido... Então, a situação toda é o tal do Oscar, o filho. O filho, ele quer mostrar de que o pai dele, ele não tem situação, ele não pode responder civilmente. Ele é incapacitado. Contudo, o pai está se dizendo que sim, que ele tem condições, sim, psicológicas, físicas, de que ele responde civilmente. O que ocorreu, então? Então, o Oscar pretende fazer a interdição do pai. A esposa Maria e a Giovanni filha apoiam o quê? A tomada de decisão apoiada, não querendo ser redundante aqui.
o Oscar Filho, ele solicita que a mãe e ele sejam os curadores do pai, o senhor Humberto. Porém, nos autos mostram que, no decorrer do processo, o senhor José Humberto, pai, ele apresentou melhorias na sua questão, que eu já vou falar qual é o problema dele, qual é essa questão. E não sendo vista a necessidade, então, de interdição. Também as provas deixaram dúvidas quanto à incapacidade do pai. O problema do pai, eu só vou pegar uma cola aqui, que é um problema onde eu não consegui decorar, que é um problema bem assim, vamos dizer, bem complexo. Ele, então, foi feito o laudo pericial pelo psiquiatra José Fausto Azevedo, e que diz assim, que é possível constatar que o senhor José Moreira, né, o José Humberto Moreira, ele é portador de psicose Korsakoff. Então, o que é isso? Então, à medida que eu vou lendo, vocês já vão saber o que é assim, tem um dito popular, mas, enfim, tem o laudo que consta que fala assim: o periciando iniciou o uso da bebida alcoólica aos 18 anos de idade, mas especificamente cerveja. Com um aumento importante do uso nos últimos 3 anos, passando a beber durante todo o dia e diariamente. Acordava com o desejo de beber. Consequentemente, desenvolveu o quadro composto, principalmente por dificuldade de recuperar informação já adquirida anos antes, memória retrógrada e de curto prazo. O prejuízo na habilidade de adquirir novas memórias, a memória anterógrada, como também comprometimento da atenção e da concentração em menor grau. E ainda, pouca compreensão de sua situação. Desenvolveu, então, a apatia e indiferença em relação a eventos e pessoas ao seu redor. Tal conjunto de sintomas sinaliza e caracteriza a psicose Korsakoff. Então, ainda de acordo com o referendo, ele é relativamente, então ele possui sim, independente da psicose dele, ele responde aos atos civis. Então, foi concluído de que a tomada de decisão apoiada é medida daí decidida, pois após esse laudo pericial do psiquiatra é possível constatar de que o senhor José ele responde sim, oficialmente, pelos atos civis, e inclusive ele deixou certo, assim, especificado de que ele é lúcido e possui visão de tempo e de espaço, descartando totalmente a possibilidade dele ser incapaz e não responder aos atos civis dele. E o pedido da tomada de decisão apoiada ficou nomeado, então, a senhora Maria Moreira, que é a esposa dele, e a Giovane Moreira, que é a filha, que ambas já estão tendo os cuidados com o senhor José Moreira. O que a gente traz aqui? Nós trazemos o quê? Porque nesse momento foi o que foi colocado, foi dado a visão do momento atual da nossa sociedade. Então, ficou a cargo, sim, da esposa e da filha os cuidados especiais para o senhor José. O direito em si, muitas vezes, a gente pode pensar de que ele é amoroso, sim, é amoroso, tem a lentidão, sim, mas dentro da necessidade, da possibilidade, sim, ele é atual. Então, ele está de acordo e correspondendo, sim, com a sociedade e com as famílias atuais. Muito bem, Adri, muito bem. Agora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra jurisprudência que eu peguei do site do STJ dessa vez. Novamente, um pedido indeferido. E eu saliento que, dentre as várias jurisprudências que eu encontrei, né, dentro dos tribunais, grande parte foi de pedidos indeferidos. Grande parte. Muita gente acaba confundindo os institutos, né? Por exemplo, a tomada de decisão apoiada, como o mandato e afins, e daí acaba gerando, né, um processo indeferido.
Agora eu vou falar de uma bem interessante aqui, que é um recurso especial atribuído em 2016 de São Paulo, pela relatora ministra Nancy Andrighi. O propósito desta ação, ela consiste em definir se a ação de divórcio pode ser ajuizada pelo curador provisório em representação ao cônjuge, antes mesmo da decretação da sua interdição por sentença. Ou seja, nesse caso, a filha, né, a curadora provisória, ela vem representando a mãe para um processo de divórcio. Daí a gente vai ver ao decorrer se isso pode ser viável ou não, né? Então, começo salientando que a ação de dissolução do vínculo conjugal, ela tem natureza personalíssima, de modo que o legitimado ativo para o seu ajuizamento é o próprio cônjuge, ressalvada uma possibilidade de ajuizamento da referida ação por terceiros, pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão, né? Na hipótese da sua incapacidade civil. O ajuizamento da ação de dissolução do vínculo conjugal por curador provisório, ela é admissível em situações ainda mais excepcionais, quando houver uma prévia autorização judicial e a oitiva pelo Ministério Público. É irrelevante o fato de ter havido a produção de prova pericial na ação de interdição, que concluiu que a cônjuge possui doença de Alzheimer, uma vez que não se examinou a possibilidade de adoção do procedimento de tomada de decisão apoiada, preferível em relação à interdição e que depende da apuração do estágio e da evolução da doença, e da capacidade também de discernimento e de livre manifestação da vontade pelo cônjuge acerca do desejo de romper ou não o vínculo conjugal. Então, o propósito recursal, ele consiste em definir se a ação de divórcio pode ser ajuizada pelo curador ou não. E aqui a gente tem uma impossibilidade de ajuizamento da ação de divórcio pelo curador provisório. Por quê? Alegada uma violação do artigo 1582, caput, e o parágrafo único do Código Civil. Os legitimados, para ajuizar tais ações são, em regra, somente os cônjuges, nos termos das regras contidas nos artigos 1576, parágrafo único, e 1582, caput do Código Civil de 2002, tendo o legislador previsto, todavia, hipóteses que se permite a representação processual dos cônjuges nas ações judiciais de dissolução do vínculo. Artigo 1576. A separação judicial põe termo aos deveres da coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial de separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Ou seja, a filha, que era descendente, né, não poderia representar a mãe nessa ação de separação de vínculo, né? O artigo 1582 do Código Civil, ele diz que o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou irmão. E no caso em questão, como eu disse, a filha queria ser a curadora, né? Não poderia. Esse entendimento ele é compartilhado pela doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald, que eles dizem: a separação e o divórcio são medidas judiciais de natureza personalíssima, competindo aos próprios cônjuges. Não admitem, por conseguinte, substituição processual, quando alguém, excepcionalmente autorizado por lei, poderá pleitar em nome próprio o direito alheio. Nem mesmo em razão da morte de uma das partes. Aliás, não se ouvide que a morte por si só já é uma causa dissolutória do casamento. De qualquer maneira, quando um dos cônjuges for incapaz, por qualquer dos motivos previstos em lei, que seja representado ou assistido pelo seu curador, ascendente ou irmão, em ordem preferencial. Tal ação de divórcio ela foi ajuizada pelo curador provisório em representação do cônjuge alegadamente incapaz, tendo a sentença e o acórdão recorrido afastado a preliminar suscitada pelo recorrente, ao fundamento de que a lei não faz uma distinção entre a espécie curatela exigível para o ajuizamento da ação, ou seja, a lei não faz uma distinção entre curatela provisória ou definitiva.
bem como ao fundamento de que as partes já estavam separadas de fato ao tempo do ajuizamento da ação de divórcio, e de que na ação de interdição já há um laudo pericial no sentido de que a recorrida é portadora de doença de Alzheimer. Em primeiro lugar, destaco que não havia a figura do curador provisório no Código Civil de 1916, como também não há no Código Civil de 2002, tratando-se, então, na realidade, de uma ficção doutrinária e jurisprudencial, inspirada na figura do administrador provisório, de acordo com o Decreto de Lei 24.559 de 1934. A respeito, preceitua o artigo 27, parágrafo 2º do referido decreto de lei, que diz: a proteção do doente mental é assegurada pelos cuidados da pessoa da família, do responsável legal ou do médico diretor do estabelecimento em que estiver internado. Parágrafo 1º. O psicopata recolhido a qualquer estabelecimento até o 90º dia de sua internação, nenhum ato de administração ou disposição de bens poderá praticar, senão em intermédio das pessoas referidas no artigo 454 do Código Civil, com a prévia autorização judicial quando for necessário. Bom, além disso, a nomeação do curador provisório ela pode ser enquadrada como uma específica hipótese de tutela provisória, por meio da qual se concede a alguém o poder de gerir e de administrar os bens e os direitos daquele alegadamente incapaz, enquanto não proferida uma provável sentença de procedência da ação de interdição. Tratando-se, pois, de nítida hipótese de antecipação da parcela dos efeitos da tutela, de mérito que apenas seria entregue com a sentença. Forte nessas razões, dá-se ao recurso especial a fim de que seja julgada improcedente a ação de divórcio ajuizada pelo curador provisório. Na forma do artigo 755 do Código Processual Civil de 2015 e do artigo 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. A interpretação deverá vir em benefício daquele que possui alguma limitação na sua capacidade, e no caso dos autos, não se articula razão suficiente a evidenciar a necessidade de a interditanda restar divorciada a pedido de sua curadora provisória. Este é a outra jurisprudência, então. E nossa parte era isso, né, Mônica? Era isso. Estamos à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos. E é isso aí. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Adriane. Obrigada, Mônica. Obrigado, colegas. Obrigada, professora Carol. Obrigada, professora. Até mais. Meu Deus, o que eu fiz aqui?